Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Tem promessas de Deus que parecem demoradas demais. E quanto mais o tempo passa, mais a lógica humana tenta matar a esperança. E eu gostaria que você olhasse para o patriarca Abraão. Abraão tinha 100 anos, meus irmãos, e Sara tinha 90 anos. Um casal já envelhecido, um ventre já sem forças e um corpo sem qualquer expectativa. Mas Deus havia falado, Deus havia prometido. E quando Deus ele fala, o tempo não pode, em hipótese alguma, cancelar a promessa. Na lição de hoje, meus irmãos, nós vamos aprender que o Senhor não depende das circunstâncias para cumprir aquilo que ele prometeu. O relógio dos homens pode até atrasar, mas o relógio de Deus, ele nunca falha. E aí nós percebemos que o nascimento de Isaac não foi apenas o nascimento de uma criança, foi o nascimento de um milagre, foi o cumprimento de uma promessa. Foi Deus provando que sua palavra continua viva, mesmo quando tudo parece impossível. Quando nós vemos, meus irmãos, este nascimento de Isaac, nós vemos então esta promessa se cumprindo, a gente percebe então o quanto Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. É certo que quando Deus demora, nós também tentamos dar uma forcinha a Deus, é o que nós veremos aqui, e isso pode gerar consequências dolorosas. Sara e Abraão colheram lágrimas, muitas lágrimas, de decisões que foram tomadas na impaciência. Mesmo em meio aos erros humanos, a gente percebe que Deus, em sua graça, permaneceu gracioso na vida de Sara e na vida de Abraão. Isso mostra que, apesar das nossas falhas, a fidelidade de Deus, ela continua de pé. E hoje Deus quer renovar a esperança de pessoas que estão cansadas de esperar por aquilo que aos homens parece impossível, mas ainda continua sendo possível ao meu e ao seu Deus. Que Deus em Cristo aplique essa palavra ao meu e ao seu coração. E vamos juntos para mais uma lição em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, aperte o sininho de notificações para que sempre que a gente postar uma aula aqui você possa estar por dentro, tá bom? Que Deus abençoe você e vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, nós estamos hoje na aula de número 6, lição 6, datada aí para o dia 10 de maio de 2026, né? Então, nós estamos com esta aula para a glória de Deus, ministrando aqui ao seu coração, ministrando a sua vida, falando sobre o nascimento de Isaac. Vamos falar então do nascimento de Isaac, uma lição muito rica e muito oportuna para o nosso crescimento espiritual. E eu quero contar também com a sua presença, contar com a sua participação. Lembrando que na lição de hoje, o nascimento de Isaac, nós trilharemos aqui tanto sobre o nascimento, sobre também os conflitos que haviam ali na casa de Sara e na casa de Abraão, logo após o nascimento de Isaac, tá bom? Então eu quero compartilhar com você desta aula, desta palavra. Se você puder, pegue aí papel, pegue caneta, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia, para que você possa estar acompanhando esta ministração, acompanhando esta aula, munido aí também de ferramentas que são extremamente importantes para o crescimento espiritual dos irmãos, tá bom? Então, queridos, a lição de hoje traz como texto áureo o texto que está em Gênesis capítulo 18, verso 14, que diz assim: Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Meus irmãos, a promessa agora tem data, tem tempo marcado. Olha que coisa linda Deus está fazendo aqui na vida de Abraão e na vida de Sara. E o nosso texto da verdade prática diz assim: Deus é onipotente, significa dizer que Deus ele tem todo o poder,
e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. É importante este termo aqui, segundo a sua vontade, porque há coisas que Deus não deseja fazer, há coisas que Deus escolheu não fazer. Então veja que isso é muito importante. Deus, embora seja todo-poderoso, Deus, como um ser livre, ele então decidiu não fazer algumas coisas e fazer outras. E isso cabe literalmente à sua economia. Isso cabe literalmente à economia divina. Então é importante que a gente tenha esta compreensão. Deus pode tudo, mas ele, dentro de sua soberana vontade, segundo a sua própria vontade, não faz tudo, porque ele assim o decidiu não fazer. Compreende? Então, meus irmãos, nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 21, verso 1 ao verso de número 7. Pegue a sua lição, pegue aí a sua Bíblia. Para quem tem lição, estará aí na página 40, na lição de professor, ou abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 21, verso 1 ao verso 7, que diz assim a palavra de Deus. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito, como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho, que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Verso de número 5. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Meus irmãos, esse texto é muito rico. É um texto com muitas lições, com muitos princípios. A gente, claro, não vai se ater apenas aos versos 1 a 7. Iremos nos estender a outras porções aqui do capítulo de número 21. Mas aqui nós temos, meus irmãos, princípios fundamentais e elementos essenciais para a nossa aula de hoje, tá bom? E quais são os objetivos da nossa aula? Primeiro, mostrar que Sara teve de lidar com as consequências de sua impaciência. Então, a gente vai falar um pouco sobre as consequências da impaciência de Sara. E também, em segundo lugar, refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. E, por fim, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Então nós iremos discorrer basicamente, veja que é uma lição simples, é uma lição que é bem devocional para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual. Então vamos trilhar aqui de uma forma muito simples também, fazendo as devidas aplicações e extraindo as devidas lições para o nosso crescimento, tá bom? Então na lição de hoje, meus irmãos, nós temos aí essa questão principal, que é o milagre, é o cumprimento da promessa, é Deus fazendo então um milagre na vida de Abraão e na vida de Sara, tendo em vista a sua idade, o tempo em que eles geraram. Mas veja que Deus, o nosso Deus, ele não está limitado ao tempo, meus irmãos. Sara já estava avançada em idade, Abraão também, mas Deus é poderoso para fazer um milagre, até mesmo quando aos olhos humanos é literalmente impossível. Então nós veremos aqui na lição de hoje que Abraão já tinha 100 anos de idade, Sara já tinha 90 anos, quando o extraordinário acontece no meio do impossível que Sara e Abraão estavam vivendo. Deus visita Sara, e segundo o texto no versículo 1 do capítulo 21, Deus a visita no tempo certo, no tempo determinado. Então veja que Deus, ele cumpre a sua promessa dentro do seu kairos, dentro do seu tempo, ok? Mesmo que o tempo de Deus seja contrário ao tempo humano, ao cronos humano, à cronologia do ser humano. Então Deus, ele não está limitado ao nosso tempo e nem ao tempo, tendo em vista que Deus é o criador do próprio tempo, ok?
Então podemos avançar aqui para a nossa lição, já adentrar aqui no nosso primeiro ponto, e vamos falar aqui sobre as consequências da impaciência de Sara. No nosso primeiro subponto, nós temos o nascimento e o nome do filho da promessa. Meus irmãos, o capítulo 21 de Gênesis nos mostra uma verdade poderosa. Deus nunca esquece aquilo que promete. Depois de muitos anos de espera, de lágrimas, de silêncio e de processos dolorosos, o Senhor finalmente cumpre a sua palavra na vida de Abraão e na vida de Sara. E veja que o texto começa em Gênesis capítulo 21, versículo 1, falando exatamente sobre isso. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Observe algo muito importante aqui. A Bíblia repete duas expressões, como tinha dito e como tinha falado. Isso nos ensina, meus irmãos, que a palavra de Deus, ou que o Deus que faz a promessa, ele é fiel em cumprir a sua palavra. Quando a gente olha para as palavras dos homens, os homens falham, os homens se esquecem do que falaram, os homens mudam e os homens não podem cumprir com integridade ou na sua inteireza aquilo que eles falam. Mas o nosso Deus, ele é fiel. A promessa havia sido feita muitos anos antes. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou, quando Deus o fez a promessa. Agora ele está com 100 anos de idade. Sara está com 90 anos. Humanamente falando, meus irmãos, não existia mais qualquer possibilidade humana, qualquer possibilidade natural de gerar filhos. Romanos capítulo de número 4, versículo 19, diz que o corpo de Abraão já estava amortecido e o ventre de Sara já não possuía mais qualquer vigor natural. Mas Deus trabalha além da lógica humana. Então perceba que a expressão "o Senhor visitou Sara" é muito profunda, principalmente quando nós olhamos dentro do aspecto do texto hebraico, porque o verbo usado ali, takeat, essa palavra transmite a ideia de intervenção divina, cuidado divino, ação poderosa de Deus. Não foi apenas uma visita sentimental de Deus a Abraão, foi Deus entrando naquela situação impossível da vida de Abraão para realizar um milagre humanamente impossível. É por isso que o Aruisbin, ele diz que quando Deus parece tardar, ele está apenas preparando o cenário do milagre. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus não chega atrasado, ele chega no tempo certo, na hora certa, no momento determinado por ele. Então veja que Sara concebeu e deu à luz a um filho conforme Deus havia prometido. O impossível aconteceu porque Deus, ele é onipotente. O ventre estéril se tornou berço da promessa de Deus, porque Deus não falha em cumprir suas palavras. Abraão coloca no menino, inclusive, o nome de Isaac. Veja que esse nome não foi escolhido por acaso. O próprio Deus já havia determinado esse nome lá em Gênesis capítulo 17, no versículo de número 19, e a palavra, o nome hebraico, de Isaac, significa riso. E isso é muito lindo de se ver, porque antes o riso de Sara e o riso de Abraão era marcado pela dúvida da limitação humana. A Bíblia mostra que Abraão riu, Sara também riu, mas agora Deus transformou o riso da incredulidade em riso de alegria. O riso da incredulidade em riso de quem vive um milagre. Então Sara, meus irmãos, ela chega a dizer: Deus me tem feito riso. Ou seja, Deus me fez rir. O Deus que permitiu o processo que Sara e Abraão viveu, agora ele age e entrega um milagre na vida de Abraão, na vida de Sara. No contexto cultural daquela época, a esterilidade era motivo de vergonha social. A mulher sem filhos, ela sofria emocionalmente, muitas eram desprezadas, outras consideradas amaldiçoadas. Mas Deus pega aquilo que era vergonha, que era tido como maldição e transforma em um testemunho poderoso na vida de Abraão e na vida de Sara. Martin Henry, ele diz que os atrasos de Deus nunca significa abandono de Deus.
E isso é uma grande verdade, porque Deus trabalha até no silêncio. Mesmo quando você não está vendo e nem está ouvindo, Deus ele está trabalhando. E aí nós temos o nosso segundo subponto do ponto 1, nós temos Ismael zomba de Isaque. Agora o texto começa a mostrar algo muito sério. Isaac nasceu, Isaac está crescendo, e agora nós temos aqui, meus irmãos, um problema. A impaciência de Sara trouxe para a família de Sara consequências dolorosas. Porque anos antes, deixa eu voltar aqui um pouquinho, anos antes, Sara decidiu ajudar Deus a cumprir a promessa. E ela faz o quê? Ela entrega Agar a Abraão para gerar um filho para o casal. Na cultura, obviamente, do Antigo Oriente, isso era uma prática conhecida. Uma serva podia gerar filhos em nome da sua senhora estéril. Mas aqui existe uma lição muito importante. Nem tudo que é culturalmente aceitável é espiritualmente aprovado por Deus. Era comum na cultura, mas não foi aprovado por Deus. Então veja que a precipitação de Sara vai produzir dores, assim como a nossa precipitação produz dores. Depois que Agar ela é engravida, ela começou agora a desprezar a sua senhora. Agora, depois que o Isaac, o filho de Sara, nasce, outro conflito reaparece na família. E aqui em Gênesis capítulo 21, versículo 9, diz que e viu Sara que o filho de Agar zombava de Isaac. Então a palavra zombava aqui é um termo hebraico que traduz a ideia de deboche, de hostilidade, de desprezo. Então veja que Ismael debochava de Isaac. Não era apenas uma brincadeira inocente, um bullying ali entre o adolescente e a criança. Não. Paulo explica lá em Gálatas capítulo 4, versículo 29, que Ismael perseguia Isaac literalmente. Então aqui existe um princípio espiritual importante para a nossa vida. Aquilo que nasce da carne, escute isso, aquilo que nasce da carne entra em conflito com aquilo que nasce da promessa. Meu Deus, pegou ou não a palavra? Pegou ou não? Aquilo que nasce da carne sempre, não tenha dúvida, sempre vai entrar em conflito com aquilo que nasce da promessa. Ismael representa o esforço humano. Isaac representa o agir sobrenatural de Deus. E aqui nós temos o conflito entre o espiritual e a carne. João Calvino ele escreveu que quando tentamos antecipar o tempo de Deus, nós produzimos sofrimentos desnecessários. E é verdade. E quantas vezes você não fazemos isso, meus irmãos? Quantas vezes a gente não quer acelerar os processos, não é assim? Queremos resolver tudo na força do braço, queremos abrir portas sem esperar a direção de Deus, e a gente quer tomar a frente, coloca a carroça na frente dos bois. Problema. Porque toda decisão precipitada traz consequências. Não tenha dúvida disso. Toda decisão precipitada vai gerar problemas. E aí no nosso terceiro subponto, do ponto 1, Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Meus irmãos, a tensão dentro daquela casa ficou insuportável. Sara então vai dizer para Abraão, olha, deita fora esta serva. Manda ela embora. Ela e seu filho, não quero vê-la na minha frente, nem pintada de ouro. Manda essa serva embora. Está insuportável a convivência aqui dentro de casa. Meus irmãos, imagine a dor daquele momento. Abraão também amava Ismael, era filho dele, meus irmãos. E agora ele teria que mandar Agar ir embora juntamente com Ismael. O texto diz que isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, ou seja, Abraão sente literalmente o que está acontecendo. Tudo aquilo era consequência, obviamente, de uma decisão tomada na impaciência lá atrás de Agar e Abraão, ou melhor, de Sara e Abraão. Então veja, uma tentativa humana de ajudar a Deus que gerou essa consequência. Mas ainda há algo muito extraordinário aqui nessa história, meus irmãos. Sabe o que é? É que mesmo em meio aos erros humanos, mesmo em meio às falhas de Abraão, de Sara, Deus continuava sendo fiel. O Senhor não abandonou Abraão, o Senhor não abandonou a Sara, e mais tarde veremos também que Deus não abandonou Agar e nem abandonou Ismael.
A graça de Deus continua agindo mesmo quando colhemos as consequências das nossas escolhas. É por isso que acertadamente dizia Charles Spurgeon, ele dizia que Deus pode transformar até os nossos erros em instrumentos de sua soberania. Deus é poderoso para trabalhar, mesmo naquilo que nós decidimos errado, para cooperar para o nosso bem. Isso não significa que Deus ele aplaude ou ele aceita o erro. Não, isso não significa que o erro não vai produzir dor e que é aprovado por Deus. É claro que o erro produz dor, mas significa que a misericórdia de Deus, ela continua muito maior do que os nossos erros. A misericórdia de Deus, ela é maior do que as nossas falhas, compreende? Amém, meus irmãos? E é importante que nós compreendamos esta verdade. E o que é que a gente pode aplicar, então, para a nossa vida espiritual? Meus irmãos, a primeira lição que a gente aprende aqui nesse ponto 1 é que a gente precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Isso mesmo, né? Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Você viu as consequências que Sara trouxe para sua casa por causa da pressa, da precipitação? Percebe? A demora divina não significa que Deus esqueceu. Se algo na tua vida ainda não aconteceu, não é porque Deus ele esqueceu ou porque Deus se ausentou da sua vida, não. Saiba esperar o tempo de Deus. Não se apresse, não tome decisões precipitadas, porque ao tomar haverá consequências dolorosas. Amém? A segunda lição que a gente aprende aqui é que nós não devemos tentar resolver na força humana aquilo que Deus já disse que pertence ao seu agir. Então nós aprendemos aqui, meus irmãos, que não devemos, em hipótese alguma, tentar resolver as coisas do nosso jeito. Por mais que o jeito de Deus seja o nosso tempo, ao nosso modo de ver demorado, é melhor do que o nosso jeito de trabalhar. E uma terceira lição que a gente pode aplicar aqui é que nós devemos entender que decisões precipitadas podem gerar consequências duradouras. Veja que a família de Abraão enfrentou diversas consequências. Até hoje, meus irmãos, nós temos aí conflitos provenientes dos descendentes de Abraão, ou melhor, dos descendentes de Isaac e dos descendentes de Ismael. Então, é importante que a gente compreenda isso. Uma outra lição ainda é que, mesmo que você tenha errado, é preciso que você entenda que a graça de Deus ainda pode restaurar a sua história. Deus é poderoso para transformar o caos em bênção. Todas as coisas, até os nossos erros, Deus permite que cooperem para o nosso bem. Meus irmãos, o que Deus abriu, o que Deus fez, o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Perceba que o Deus que abriu o ventre de Sara, o Deus que fez na vida de Sara, ele continua sendo poderoso para cumprir as suas promessas ainda hoje. Mesmo que você esteja diante de promessas impossíveis, o meu Deus e o teu Deus é poderoso para cumprir estas promessas. Amém? A sinopse do ponto 1 diz o seguinte: Deus é poderoso e no tempo certo ele cumpriu a promessa feita a Abraão. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Podemos avançar para o ponto de número 2? No ponto 2, nós temos então as consequências ou melhor, no ponto 2 nós temos Abraão tem que tomar uma atitude, né? As consequências da impaciência é o primeiro ponto. Abraão tem que tomar uma atitude. Então vejam, meus irmãos, aqui no segundo ponto da lição, Abraão tem que tomar uma atitude. A narrativa deixa muito claro, que não devemos focar ou não, ela não foca apenas no milagre. Perceba que a narrativa deixa de focar no milagre do nascimento de Isaac e você vê então a narrativa prosseguindo agora e começa a mostrar as consequências das decisões tomadas no passado. Veja, toda escolha produz frutos, seja escolhas boas, seja escolhas ruins. Todas elas irão produzir frutos. Algumas escolhas produzem alegria, outras escolhas produzem dor. E esse ponto da lição está organizado para nós em três pontos importantes, três subpontos importantes. Primeiro,
diz aqui, Isaac é desmamado. Veja, o texto de Gênesis capítulo 21, versículo 8, diz que cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete. No contexto cultural ali do Antigo Oriente, o desmame era também um acontecimento muito importante na vida da criança. Diferente dos nossos dias, onde as crianças, elas, ou melhor, diferente dos nossos dias, as crianças naquela época, elas eram amamentadas por um tempo mais prolongado, até de 3, 4, 5 anos. Alguns historiadores confirmam isso, dizendo que o desmame acontecia por volta dos 5 anos de idade, de 3 a 5 anos de idade. E é por isso que Abraão, meus irmãos, ele faz, quando Isaac desmama, um grande banquete. Aquilo não era apenas uma festa familiar que Abraão estava fazendo, era, na verdade, uma celebração pública da fidelidade de Deus. Abraão estava dizendo diante de todos: o Deus que prometeu, ele cumpriu. Aquilo que Deus falou, ele fez. Eu não sei se você consegue imaginar a cena. Um homem de 100 anos, vendo o filho da promessa crescer bem ali diante dos seus olhos. Cada sorriso, meus irmãos, de Isaac era um testemunho vivo do poder, da soberania, da onipotência de Deus. Cada passo daquela criança era prova de que Deus continua realizando o impossível, de que Deus continua trabalhando no meio do seu povo. Mas observe algo muito importante. Mesmo em meio à festa, existem problemas que estão escondidos dentro da casa de Abraão. Porque muitas vezes nós celebramos bênçãos externas, estamos fazendo grandes celebrações externamente, enquanto conflitos internos ainda não foram resolvidos. E aqui a gente aprende algumas verdades, meus irmãos. Perceba que milagres não anulam automaticamente as consequências das decisões erradas. Não anulam. Anos antes, Sara decidiu entregar Agar a Abraão. Aquilo parecia uma solução, mas veja que isso gerou conflitos profundos na vida de Abraão e na vida de Sara. E como descreveu João Calvino, as obras feitas na precipitação frequentemente produzem tristezas prolongadas. E é o que Sara e Abraão estão vivendo. Decisões precipitadas geraram sofrimentos prolongados. É exatamente o que nós estamos presenciando aqui. Quando você percebe que Ismael zomba de Isaac, como diz o nosso subponto de número 2, do ponto 2, perceba que o texto vai falar que Sara percebeu que Ismael, ele zombava de Isaac. Está no verso de número 9, como já falamos também, no ponto de número 1. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, zombava. Repetindo aqui, a palavra zombava é uma palavra que nos remete à ideia de deboche, de hostilidade, de desprezo. Então veja que não era, em hipótese alguma, brincadeira inocente, coisa de criança, não. Até porque o Ismael já tinha cerca de 17 a 18 anos e Isaac era pequenininho, entende? É por isso que Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 29, ele esclarece. Paulo diz que Ismael perseguia Isaac, como a gente já comentou aqui. Então veja, aquilo que nasceu da carne estava perseguindo aquele que nasceu da promessa. Vou repetir, aquele que nasceu da carne estava perseguindo aquele que nasceu da promessa. Ismael era fruto da tentativa humana de ajudar Deus. Isaac era fruto do milagre divino, da promessa divina. Então existe aqui uma aplicação espiritual muito importante para a nossa vida. Perceba que a carne sempre entra em conflito com o espírito. O esforço humano tenta ocupar o lugar da dependência de Deus. Como nós já abordamos, repito, lá no subponto 2 do ponto de número 1, quantas vezes nós também não fazemos isso, meus irmãos? Queremos acelerar os processos, queremos acelerar a promessa, queremos resolver a situação sem oração, queremos abrir portas sem esperar a direção divina.
Mas perceba que toda precipitação produz consequências, meus irmãos. No contexto daquela família, a tensão aumentava cada vez mais. Sara percebe que a situação estava ficando literalmente insustentável. Veja que o ambiente da casa já não era mais um ambiente saudável. Havia olhares cruzados. E aqui existe uma verdade importante para nós. O problema não resolvido não está resolvido. O problema não resolvido cresce com o tempo. O problema não resolvido não morre. Pelo contrário, ele amplia. E aquilo que começou pequeno, agora se transforma numa crise familiar tão grande dentro da casa de Abraão que a situação vai ficando insustentável. Porque o pecado pode até parecer ali no começo pequenininho. Alguns podem até dizer assim, o pecado é útil aqui na situação, é necessário que se peque aqui. Mas no final, meus irmãos, o pecado sempre vai produzir dor, angústia. E essa história ela confirma exatamente isso. O pecado produziu angústias na vida de Abraão e de Sara. E o nosso subponto 3 do ponto 2 fala sobre a tristeza de Abraão. Agora chegamos ao momento mais doloroso aqui do texto, porque Sara, ela pede a expulsão de Agar e Ismael. Gênesis capítulo 21, versículo de número 11, vai dizer para a gente o seguinte, olha o que diz a palavra de Deus. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho, percebe? Observe a frase, por causa do seu filho. Ismael não era estranho, Ismael não era um servo, Ismael não era apenas um problema familiar, Ismael era filho de Abraão. Havia ali então sentimentos envolvidos, havia sangue familiar envolvido, havia afeto, havia lembranças, havia dor emocional naquele momento. Então isso foi muito doloroso para Abraão. Abraão agora está dividido interiormente entre Isaque e Ismael, entre Sara e Agar. De um lado, filho da promessa, do outro lado, filho de quem também amava, né? Ou melhor, do outro lado está o filho que ele também amava, está ali Ismael, está um filho que é sangue dele. E tudo aquilo era consequência, meus irmãos, de uma decisão que foi tomada antes, na precipitação, quando eles tentaram ajudar Deus. Mas Deus ele não precisa de atalhos humanos para cumprir os seus planos, meus irmãos. Quando será que nós vamos entender isso? Então o Senhor agora fala com Abraão. Deus diz que ele deveria ouvir a voz de Sara, porque Isaque era literalmente o filho da promessa. Mas Deus também deixa claro que não iria abandonar Ismael. Deus autoriza que Ismael seja, juntamente com Agar, despedido de casa. Ele pede que Abraão escute a voz de Sara e despeça literalmente, ou despida literalmente ali, Agar e Ismael, meus irmãos. Eu sei que quando a gente olha para essa cena, meus irmãos, é chocante, porque mesmo em meio à situação que está acontecendo, mesmo em meio ao sofrimento de Agar e de Ismael, mesmo Ismael tendo errado para com Isaque, meus irmãos, é filho de Abraão. Agora a gente percebe também que, mesmo em meio aos erros humanos, a graça de Deus ela continua agindo. O Senhor promete que Ismael também se tornaria uma grande nação. Isso é Deus agindo com muita graça sobre a vida de Agar e de Ismael. Charles Spurgeon dizia que a misericórdia de Deus consegue florescer nos desertos criados pelos nossos erros. Há desertos que são criados pelos nossos erros. Mas a graça de Deus consegue florescer mesmo nesses desertos. Porque essa história mostra que nossas escolhas erradas podem gerar consequências terríveis, mas a fidelidade de Deus continua maior do que as nossas falhas, meus irmãos. A fidelidade divina é maior do que as nossas falhas. Amém? Se a gente pudesse resumir aqui em poucas palavras esse ponto de número 2, a gente diria assim, Isaque ele cresce, e aí há o tempo de celebração, Abraão faz ali um banquete de alegria, pelo milagre. Ismael começa agora a zombar de Isaque, há um conflito dentro da casa, a carne está perseguindo a promessa, há uma tensão espiritual. Sara então vai reagir e então pede que Abraão expulse Agar e Ismael.
Abraão sofre, sente a dor emocional ali de ter que despedir um filho, despedir também uma segunda esposa. Há uma dor familiar e Deus, em sua graça, intervém, dando direção e derramando também da sua poderosa graça. Mas, pastor, como é que eu aplico isto para os meus alunos? Como é que eu aplico isto para a minha vida? O que é que eu faço com esta verdade? O que é que eu faço mediante essa instrução? Primeira lição que a gente aprende, meus irmãos: não tente acelerar o tempo de Deus. Toda vez que a gente tenta dar uma forcinha, um jeitinho, tenta dar uma força a Deus, nós criamos problemas, nós criamos dores desnecessárias. Então, aprenda isso. Espere o tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. Amém? Segunda lição que a gente aprende, meus irmãos: resolva conflitos antes que eles cresçam, antes que eles fiquem gigantes. Problemas ignorados se tornam crises maiores no futuro, ok? Se está acontecendo um problema, converse. Está acontecendo um problema, ore. Trate as feridas enquanto ainda há tempo. Qual é mais fácil, arrancar um coqueiro que acabou de nascer ou arrancar um pé de coco com 30 anos de existência? Me diga aí. Então, trate o problema ainda no seu embrião, ainda no seu nascituro, ok? Terceira lição que a gente aprende aqui: entenda que decisões erradas, elas vão gerar inevitavelmente consequências. O perdão de Deus é real, Deus perdoa, mas muitas consequências elas permanecem, ok? Então, por isso é importante que você entenda, literalmente, que decisões erradas não passará em branco, haverá problemas. Por isso devemos buscar, obviamente, a direção de Deus antes de agir e antes de tomar qualquer decisão, ok? Uma outra lição que a gente aprende é: creia que a graça de Deus ainda atua mesmo em meio aos erros humanos. Deus não abandonou Abraão por causa das suas falhas. Deus não abandonou Agar por causa das suas falhas. Deus não abandonou Ismael por causa das suas falhas. Deus não abandonou Sara por causa de suas falhas. A misericórdia de Deus continua alcançando vidas quebradas, meus irmãos. Amém? A graça de Deus continua ainda alcançando vidas que estão feridas, vidas que estão quebradas. A graça de Deus, a misericórdia dele, ainda continua alcançando essas pessoas. Meus irmãos, esse segundo ponto nos ensina algo muito profundo. Sabe o que é que nos ensina? Que o homem, ele pode agir na impaciência, mas Deus, ele continua governando a história. Amém? Deus continua no controle de tudo. E às vezes, as maiores dores da vida, elas nascem de decisões que foram tomadas sem esperar o tempo de Deus. As maiores angústias da vida, elas nascem exatamente de não ouvir o Senhor falar conosco. Amém? Queridos, a sinopse do nosso ponto de número 2 diz o seguinte: Abraão e Sara estavam sofrendo as consequências de suas ações impensadas e precisavam tomar uma difícil decisão. Ok? Tranquilos? Vamos aqui avançar para o ponto de número 3. Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Meus irmãos, agora nós chegamos ao terceiro ponto da nossa lição. E agora o texto entra num dos momentos mais dolorosos da história da família de Abraão. O mesmo lar que recebeu promessas, agora vive uma separação traumática, meus irmãos. Porque o mesmo homem que celebrou o nascimento de Isaac, agora precisa despedir o próprio filho. E esse ponto da lição está também organizado para mim e para você em 3 subpontos muito importantes para o nosso crescimento espiritual. O nosso primeiro subponto diz o seguinte: Abraão despede Agar e Ismael. O texto no verso de número 14 do capítulo 21 diz assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Meus irmãos, você consegue
visualizar esta cena. Abraão ele vai agora tomar uma atitude, meus irmãos, que é de doer o coração. Abraão acorda cedo, o coração está pesado, a alma está ferida. Agora ele precisa fazer algo extremamente difícil e doloroso, mas ele tem que fazer. Ele tem que mandar Agar e Ismael embora. Observe aqui um detalhe muito importante para a nossa vida. Abraão não age impulsivamente. Perceba que há sabedoria de Deus em Abraão. Antes, Deus havia falado com Abraão. No versículo de número 12, o Senhor orienta Abraão a ouvir Sara, porque Isaque era o filho da promessa. Isso nos ensina algo muito precioso também para a nossa vida. Isso ensina algo muito poderoso para o nosso crescimento espiritual. É que decisões difíceis precisam ser tomadas na direção de Deus. Não tome decisões difíceis por si mesmo. Nem toda decisão correta será emocionalmente fácil de se viver. Há decisões que você precisa tomar que é o correto, mas isso não significa dizer que não haverá dor. Às vezes obedecer, inclusive, dói. Às vezes fazer o que é certo machuca o coração. Mas obedecer continua sendo melhor do que você insistir. Continua sendo melhor do que você persistir no erro, no caminho errado. Lá em Hebreus capítulo 11, meus irmãos, mostra Abraão como um homem de fé. Mostra Abraão como um homem que ele, embora viesse sentir a dor, porque Abraão não é um homem que não sentisse dor, não era um homem imune às agruras, às dificuldades do tempo presente, mas veja que, embora ele fosse um homem comum como nós, Abraão ele tinha essa viva esperança. Abraão tinha, então, meus irmãos, fé. A Bíblia vai colocá-los como o pai da fé, apesar das suas dificuldades, apesar das suas lutas. Abraão ele era pai, ele amava Ismael, e veja que durante anos Ismael foi o seu único filho. Como diz John Stott, a obediência verdadeira não elimina lágrimas, ela apenas acolhe. Amém? A obediência verdadeira, meus irmãos, não elimina lágrimas. A obediência verdadeira, na verdade, ela escolhe obedecer a Deus acima de qualquer sentimento. Escolhe obedecer a Deus acima de qualquer marca que isso possa trazer a si. Escolhe obedecer a Deus mesmo que isso lhe venha a arrancar lágrimas. Então perceba que a obediência verdadeira não é a ausência de dor, mas é a escolha que nós fazemos, ainda que isso nos arranque lágrimas. Ok? Tranquilos? Então, queridos irmãos, isso é extremamente importante aqui, porque nós percebemos então um detalhe muito precioso. Veja que Abraão entrega apenas pão e água para Agar. Humanamente falando, quando a gente vê Abraão entregar pão e água para Agar, parece algo muito pouco. Mas espiritualmente aqui existe uma lição para a nossa vida. É que quando Deus envia alguém para o deserto, a sua providência vai junto. Repito, quando Deus envia alguém para o deserto, a sua providência ela vai juntos, meus irmãos. Deus não manda ninguém para o deserto sem ser providência necessária para esta pessoa. Quando Deus envia alguém ao deserto, Deus já providenciou tudo. Amém, meus irmãos? Deus já providenciou absolutamente tudo. Porque o sustento de Agar, Ismael, não iria depender apenas do pão ou da água que Abraão deu. O sustento de Agar iria depender da fidelidade de Deus a Abraão. E aí nós temos o nosso segundo subponto do ponto 3, que é Agar e Ismael no deserto de Berseba. Agora o texto muda completamente de cenário. A festa da casa de Abraão dá lugar ali ao silêncio do deserto. E em Gênesis capítulo de número 21, versículo 14, diz que Agar andou errante no deserto de Berseba. Berseba ficava numa região árida ao sul de Canaã. Era uma área seca
quente, hostil, com pouca vegetação e pouca água. No contexto bíblico, o deserto frequentemente simbolizava prova, lutas, dificuldades, escassez, dependência de Cristo. E Agar agora está, meus irmãos, exatamente neste lugar. A água acaba, o pão termina, as forças desaparecem e a situação chega então ao limite de Sara, ou melhor, chega ao limite de Agar. Veja que o texto diz que Agar coloca o menino debaixo de uma árvore e se afasta. Ela não queria, meus irmãos, ver o menino morrer. Isso é muito triste de ver, é uma cena dolorosa. Imagina o desespero, meus irmãos, daquela mãe. Ela tem que deixar o menino debaixo de uma árvore, tomar uma distância para não ver a morte do menino. Porque ela está sem recursos, ela está sem direção, ela está sem esperança. Gênesis capítulo 21, versículo 16, diz que ela levantou a sua voz e chorou. Agar chega ao seu limite emocional. Agar chora, Agar lamenta. E aqui nós aprendemos uma lição muito preciosa. Até pessoas fortes têm momentos de quebrantamento. Até pessoas fortes têm momentos de dor, de angústia, de sofrimento. A Bíblia, meus irmãos, não esconde a dor humana. A Bíblia não esconde os sentimentos humanos. Agar chora, Abraão sofre, Sara enfrenta conflitos. Isso mostra que os servos de Deus também atravessam desertos emocionais. Como dizia, meus irmãos, Charles Spurgeon, as maiores crises da vida frequentemente se tornam o palco das maiores manifestações da graça de Deus. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Porque quando os recursos humanos acabam, Deus continua a agir de forma extraordinária. O nosso terceiro subponto, meus irmãos, do ponto de número 3, fala sobre Deus ouviu a voz de Ismael. Agora chegamos à parte mais importante, mais linda, podemos dizer aqui, do capítulo 21. O texto diz, e Deus ouviu a voz do menino. Que versículo poderoso, meus irmãos. Agar estava desesperada, Ismael estava sofrendo à beira da morte, mas o céu não estava indiferente, o céu estava vendo, o céu estava contemplando. Deus ouviu a voz do menino. O nome Ismael, como já falamos também em lições anteriores, no hebraico significa significa Deus ouve. Deus ouve. Ou seja, o nome Ismael, até aquele momento, mostra então, ou neste momento, mostra então a coerência entre Ismael e o seu clamor, Ismael e as suas lágrimas. Porque o seu nome significa Deus, ele ouve. Ou seja, naquele momento, naquele instante, o nome do menino estava diretamente ligado à circunstância que ele estava vivendo. Já existia no seu próprio nome a lembrança da misericórdia divina e da graça divina. O anjo do Senhor aparece e diz, não temas. E essa expressão aparece muitas vezes na Bíblia. Porque o medo é uma das armas mais fortes contra a fé. O oposto de fé, meus irmãos, não é apenas incredulidade, é medo, é dúvida, entende? Então Deus mostra um poço de água no deserto para Agar. Isso é muito interessante porque quando o menino está ali clamando e Agar toma distância, você percebe então que Deus ele abre os olhos de Agar. O poço já estava lá, mas Agar não conseguia enxergar por causa do desespero. Sabe que tem muita coisa que a gente não consegue enxergar por causa do desespero? Quantas vezes isso não acontece também comigo e com você? O problema cresce tanto, que diante dos nossos olhos a solução desaparece. Diante de nossos olhos, meus irmãos, a solução parece invisível. Então veja que o problema pode crescer tanto a ponto de que nós deixamos de perceber a provisão de Deus pertinho da gente. O desespero fecha os olhos para as misericórdias que Deus ele já colocou ao nosso redor. Deus, então, ele sustenta Agar e Ismael. Mais tarde, meus irmãos, Ismael cresce, torna-se então flecheiro.
Ismael então habita no deserto de Parã. Você percebe então que isso mostra o cuidado de Deus. Deus não abandona pessoas no deserto. Repito, Deus não abandona pessoas no deserto. Deus está contemplando. O mesmo Deus da promessa, meus irmãos, também é o Deus da providência. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus da promessa é também o Deus da providência. Amém? Pastor, e o que é que eu aprendo aqui? Aqui nós temos algumas lições preciosas. Primeira lição, entenda que obedecer a Deus nem sempre será fácil. Existem decisões corretas que machucam também o coração. Existem decisões, meus irmãos, que continuam sendo necessárias, embora doa em nós. Uma outra lição que a gente aprende aqui, não pense que o deserto significa abandono. O deserto pode ser lugar de prova, mas também é o lugar do cuidado divino. É o lugar da providência divina. Amém? Então creia que Deus ele ouve o clamor sincero. Agar chorou, Ismael sofreu, mas Deus ouviu a lágrima. Deus ouviu o clamor e viu as lágrimas. O céu continua atento à lágrima dos seus filhos. Amém? Uma outra lição é aprenda a enxergar a provisão de Deus. O poço já estava lá. Muitas vezes a solução está tão pertinho da gente, mas o medo impede nossa visão espiritual. O medo impede que a gente enxergue aquilo que Deus já colocou como providência para nós. Então veja que esse terceiro ponto nos mostra algo muito importante. O Deus que permite o deserto também sustenta no deserto. Amém? Agar achava que tudo estava acabando. Agar achava que a morte já estava ali diante dela. Mas Deus já havia preparado provisão antes mesmo da crise chegar. E talvez hoje alguém esteja vivendo exatamente assim. Sem forças, sem direção, sem esperança. Mas a mensagem desta lição para mim e para você é: o Deus que ouviu Ismael ainda continua ouvindo quem clama por ele. Como diz Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, queridos? A sinopse, nosso ponto de número 3, diz assim: Agar e Ismael foram despedidos, enfrentaram o deserto, mas Deus ouviu seu clamor e os livrou. Amém, queridos? Tranquilos? Deixa essa frase também aqui para sua meditação. Quando Deus faz uma promessa, o tempo pode passar, mas o milagre não perde a validade. Queridos irmãos, essa lição nos mostra que Deus continua fiel mesmo quando eu e você falhamos. Abraão e Sara aprenderam que nenhuma promessa de Deus morre com o tempo. O Senhor cumpriu sua palavra no nascimento de Isaac, mas também aprendemos que tentar ajudar Deus pela força humana, dar um jeitinho nas promessas de Deus, produz dores e consequências terríveis em nossa vida. Ainda assim, meus irmãos, a gente percebe a graça divina que continua agindo em nós, apesar de quem somos. Deus cuidou de Abraão, de Sara e até mesmo de Agar e de Ismael no deserto. Isso revela que o Senhor permanece soberano acima de todas as crises humanas. Deus permanece no controle de todas as coisas. Quando Deus promete, meus irmãos, Ele cumpre. Quando Deus permite o deserto, Ele também envia provisão para mim e para a sua vida. Amém, meus irmãos? E eu quero deixar aqui uma pergunta final para a sua reflexão, para a sua meditação. Você está esperando no tempo de Deus? Ou você está tentando resolver tudo sozinho, tudo do seu jeito, na força do braço? Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Se esta aula falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para que nós possamos continuar juntos aprendendo e estudando da poderosa palavra de Deus, tá bom? Um abração para você. Se você chegou até aqui, diga: Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Que Deus abençoe sua vida
em nome de Jesus. Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0.